Começando a nossa live de número 32, o tema é vida eterna. Fica aqui comigo, você que está aí do outro lado. Mas antes da gente começar, né, a nossa live, eu queria lembrar você que eu vou deixar aqui em cima o meu Instagram, vou deixar aqui em cima o meu TikTok, né, o meu YouTube. Então me segue lá e me segue no Facebook se você ainda não me seguiu, tá bom, gente? E eu acredito que hoje eu vou terminar o testemunho da Silvia, tá bom? Hoje nós iremos terminar esse testemunho depois de mais de 30 lives. Nós iremos, acredito eu, que hoje finalizar esse testemunho. Então fique aqui comigo, tá bom? Que vai ser muito impactante, vai fazer aí toda a diferença, tá? Nessa sua sexta-feira. E claro, né, gente, já estamos chegando o pessoal aqui, ó. Eu queria dar boa noite, né, para minha amiga a Denira, que já tá aqui com a gente. Gilene também está, né? A Josa Braga também já está aqui. Muito obrigado sempre, sempre, sempre pelo carinho de vocês, tá bom? A Jenny também tá aqui. É o pessoal que está sempre aqui, a Elizabeth, o pessoal que tá sempre aqui comigo, né? Sempre que eu começo a live eu percebi que o pessoal pontual é o pessoal que está sempre nas lives aqui, né? Como é o caso da Maria Cândido, né? A Ildete. Então, muito, muito, muito obrigado aí pelo carinho de vocês, né? Meu pai também tá aqui. Um abraço, pai. A Wanda também tá aqui com a gente. Que bom, que maravilha ter vocês aqui comigo. A Rita também tá aqui. Boa noite, Rita. Boa noite, Divina. Vão entrando, vão se acomodando, vão preparando aí o coração de vocês, tá bom? Tudo bem, Glaci? Enfim, gente. Gente, estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. É sempre uma honra para mim, é sempre um prazer tão maravilhoso estar aqui, né? Que é o caso ali, ó, da Marli, do Jonas também tá aqui, né? A Maria Cristina também está aqui. Vai me falando de onde você tá falando aí do Brasil, né? Vai me falando. Eu gosto de saber onde vocês estão me falando. Quero saber se tem gente do Brasil inteiro aqui comigo, né? Ai, gente, muito bacana, viu? Eish também tá aqui, Vânia também tá. E vai me falando também se você é a primeira vez sua, se você já esteve aqui comigo, né? Me deixa aí por dentro, tá bom? Muitas pessoas eu já reconheço, né? Pelo nome, pela foto. Tem pessoas novas aqui. Uma pessoa que tá sempre aqui comigo, né? A pastora Marilza, sempre, sempre, sempre. Gente, vocês que estão sempre aqui comigo comentando, né? Eu já sei quem vocês são, tá? Então, não deixa aí de participar, né? De mandar o seu comentário para eu poder mandar aí um abraço para vocês, tá bom? E, ai, gente, eu tô de férias agora, né? Antes de ontem, eu fui pra Odaiba de novo, né? E, ai, que delícia que foi, gente. Foi muito... Foi assim... foi estressante, mas foi bom, né? Foi muito engraçado, gente. Antes de ir, eu vou de transporte público, eu vou de trem. Aí a gente comprou um trem, uma passagem, no caso, que era uma passagem, como que se diz? É uma passagem, assim, que não é no meio do povão, assim, né? É um privado, uma passagem privada, né? Só que primeira vez que a gente comprou uma privada, só que, porque tava muito cheio, né? Era feriado. Gente, a passagem não tinha número, então a gente chegou pra sentar lá, não tinha número, né? A gente não sabia onde tinha que sentar, sentando em qualquer lugar, e as luzes haviam nos lugares, as pessoas sentavam, ficava verde, a nossa tava vermelha, e a gente conseguiu aproveitar a viagem, porque a gente vai chegar uma pessoa aqui, a gente vai estar no lugar dela, né? Aí eu perguntei ali, né, fiz uma pesquisa, né, tava escrito que tudo bem, aí chegou a pessoa ali, a funcionária, né, do trem, e tava tudo certo, né? Mas a gente foi naquela agonia na ida. E na volta eu pensei que a volta ia ser mais tranquila, mas pegamos o trem errado. Gente, pegamos o trem errado. Só fomos nos dar conta quando o rapaz, né, o funcionário chegou ali para ver o nosso ticket, né? Aí ele perguntou: vocês estão indo para Kumagaya, né? Eu falei sim. Ele falou: não, mas esse trem vai para Ibaraki.
Ou seja, é nada a ver. É como se você tiver... É como se você tivesse em São Paulo, né? Em São Paulo indo pro sul e você tá indo lá pro norte. É tipo isso, né? Mas enfim, estou aqui. E tava muito bom, gente. Tava muito bacana. A praia tava uma delícia. Odaiba é muito bonito, né? Então eu pude tirar algumas fotos, fazer alguns vídeos. Eu fiz o vídeo de oração lá, de mensagem lá, então tá muito bacana. Fiquem aqui comigo, eu vou tentar postar na semana que vem. Nossa, eu fiz um vídeo tão lindo, assim, que... Muito bacana, viu? Ai, mas enfim, né, gente? Vamos esperar o pessoal que vai chegando aqui comigo, tá bom? Ó, o pessoal vai chegando, gente. Eu vou conversando, ó. Elisângela chegando aqui. Ah, se eu não estivesse no Japão, se não fosse uma ilha, eu acredito que eu teria chegado no Brasil. Porque, sério mesmo. Nossa, complicado, né, gente? Mas faz parte, né? Faz parte. Estou aqui, isso que importa. Que estou aqui com vocês hoje, né? Sexta-feira. Estou aqui com vocês, tá? Na nossa live de 32, que eu vou terminar o testemunho da Silvia, tá bom? O livro dela está no meu YouTube. Se você ainda não ouviu, vá lá ouvir. Coloca o seu fone aqui, ó. E ouça esse testemunho aí que vai fazer toda a diferença na sua vida espiritual, tá bom? E se você não... Tem minhas outras lives lá também, tá? A Nira falando, chega a ser engraçado, uma aventura. É verdade, na hora a gente... Na hora, assim, né, é estressante, mas depois a gente acha engraçado, né? Ai, gente, eu chegando lá em Odaiba, né? Eu postei o vídeo daquela primeira vez naquele shopping, vocês lembram? Não sei se vocês viram o vlog que eu fiz recentemente, eu postei lá. Antes de ir pra esse shopping, eu queria ir pra um outro shopping lá. E eu coloquei no celular, né? E o celular me mandou pra avenida até lá. Então a gente deu uma volta enorme, sendo que tinha uma ponte, era só atravessar a ponte. E tava um calor debaixo do sol, aí vocês nem sabem. Chegando no shopping, gente, o shopping havia fechado. A gente teve que voltar. Nossa. E aquele calor de 40 graus. Nossa, gente, sério. Sério, 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 sério. Foi cômico. Mas enfim, estamos aqui. Consegui retornar. Não me deu insolação. Estou aqui para nossa live de número 32, né? Mas... e tem outra coisa também. Eu fui no self-service, né? E self-service é bom pra você comer, né? Bastante, comer bastante. Eu lá no restaurante comendo, gente... Aí o meu chefe mandou mensagem falando acerca de uns problemas do serviço. Eu tô de férias, né? Aí já perdi o apetite, sabe? Complicado, viu? Foi bem complicado esse dia. Pois eu vou mandar a conta pra ele pagar, né? Mas enfim, foi bom, tá? Mas vocês vão ver as imagens, as fotos, vocês vão ver os vídeos, você vai falar assim, não, tava uma paz, assim, né, nas fotos. A foto transmite paz, pelo menos, né? O vídeo também. Mas aí nos bastidores é que o negócio complica. Aí você vai fazer vídeo, né? Aqueles vídeos, aquele mar, aquela natureza, aquela tranquilidade. Mal sabe, né? No vídeo fica lindo, né? Mas na gravação o celular cai, gente. As pessoas passam na frente. É uma coisa assim, viu? Mas enfim, vamos dar mais um minuto, pessoal chegando. Nós vamos dar um minuto para você que está chegando agora, tá? Fica aqui comigo, hoje é sexta-feira, não saia sem essa oração, não saia sem essa live, não saia sem essa reflexão, esse testemunho. Eu tenho certeza que vai fazer aí toda a diferença na sua vida, tá? Fique aqui comigo, tá bom? Gente, depois me falam aí como vocês estão, como tá o Brasil, né? Me deixa aí por dentro, porque eu não fico muito antenado, né, no que acontece aí, né? A Josa Braga falando, ainda bem que não foi voo. Falando em voo, eu fiquei sabendo, né, do avião que caiu, né? Né, que nosso Pai possa confortar aí os corações, né?
Dizem que avião é o transporte mais seguro que existe, mas, né, quando é pra ir, não tem jeito, né, gente? Quando é pra ir, a gente vai, né? Até no transporte mais seguro a gente vai. Quando chegar a nossa hora, não adianta, né? Então que o nosso Pai possa estar confortando os corações, né? Ai, mas enfim, gente, vamos dar início? Eu já enrolei bastante aqui, né? Vamos dar início então, gente? O tema da nossa live de hoje é vida eterna, tá? Se você não compartilhou, eu quero que você compartilhe neste exato momento, antes da gente começar. Pessoas precisam ouvir esse testemunho, tá? Então, se você que tá aqui, compartilhe, tá bom? Compartilhe. Enfim, eu sempre gosto de resumir o que aconteceu. Pessoas chegaram agora, pessoas não sabem ainda. Resumindo um pouco da história da Silvia, né? Eu tenho duas irmãs, né? Minha irmã mais velha, a Silvia, ela desenvolveu uma doença rara chamada doença de Still do adulto, tá? E na época a minha família não tinha, o nosso pai, a gente não tinha uma fé ali. E a Silvia foi internada, vários exames e nada de saber o que ela tinha. Até que um dia foi um pastor no hospital fazer uma visita. E naquele dia tudo mudou na vida dela. Naquela noite ela viu a unção do nosso pai sobre a vida dela. E naquela noite, então, as coisas mudaram. Ela teve um encontro com o nosso pai. Dali, as coisas começaram a mudar. E ela teve alta hospitalar. E ela começou a frequentar a casa do nosso pai. Frequentando a casa do nosso pai, ela pôde aprender um pouco mais da sua palavra. E ela ficou menos de um ano lá, alguns meses. E ela teve que retornar na segunda internação. A segunda internação era para ajustar o medicamento dela, porque ela tomava corticoide, a imunidade dela fica baixa e qualquer coisa pode ser perigoso, né? Então o médico decidiu internar ela para fazer esse ajuste, né? Seria aí por um curto espaço de tempo. E bem na época em que a Silvia foi internada, ela iria ter a alta hospitalar dela, ela acabou contraindo, ela acabou tendo o vírus da pneumonia, né? E então o médico começou a medicar ela e nada disso tinha efeito. Só que o medicamento que ele deu foi um medicamento muito forte, o que complicou a saúde dela, né? Então o médico achou melhor transferir ela para UTI. Só que ele havia dito pro noivo dela na época que se ela fosse para a UTI, ela não sairia com vida. E ela acabou indo para a UTI. Na UTI, ela teve os órgãos internos delas pararam de funcionar, né? E ela acabou partindo. Então os médicos, cardiologista, né? Ele colocou uma máquina que levava sangue só pro cérebro dela. E o médico disse que o melhor a fazer era desligar o aparelho, né? Porque o corpo poderia apodrecer. Poderia não, iria apodrecer, porque não havia ter circulação de sangue nas mãos e nem nos pés. Mas nós cremos que o nosso Pai, né, faz milagres e permanecemos ali firmados. E dito e feito, nosso Pai fez o milagre acontecer, o coração da Silvia voltou a bater e todos os órgãos dela voltaram a funcionar. E então a Silvia começou a fazer fisioterapia para sair da UTI, né? Então foi um grande milagre que nosso Pai ele fez, assim como fez na vida de Lázaro, né? E nessa época em que ela estava melhor, né? Ela começou a fazer fisioterapia para sair, não havia mais nenhum aparelho ligando a ela, ela estava normal. O nosso pai então começou a revelar para Silvia que a vontade dele não era curá-la, mas era salvar. Então ele começou a trabalhar isso na vida dela e com o tempo começou a trabalhar nas nossas vidas, isso também, tá bom? E então chegou o dia em que a Silvia, ela partiu, né? E a Silvia partindo, a gente já estava conformado com isso, né? E no dia que a Silvia partiu, foi numa madrugada de 2 da manhã, sexta-feira, né? E na sexta-feira à noite teve o velório dela, né? E no velório dela, então, eu havia prometido a Silvia que eu iria
eternizar ela nas páginas desse livro, né? Inclusive uma amiga minha, um pastor amigo meu, eles sem saber desse livro, eles falaram que aquilo que a minha família passou, né, teria um propósito, que através desse testemunho pessoas iriam conhecer o nosso pai, né? E foi isso que aconteceu. Aí no dia seguinte teve a cremação. Aqui no Japão a gente crema, né? E na live 31 que eu comecei, eu falei sobre a cremação, né? Em que a gente pôde ali dar o nosso último adeus, né? Se despedir da Silvia, né? E nesse último adeus, né? Eu me lembro que teve aquele momento que, né, os familiares, amigos puderam despedir dela. Eles fecharam ali, né, o caixão, né? Então colocaram, né, num forno que havia ali, né? E a gente então se despediu, né? Um momento muito difícil, né? Acho que para quem passa é muito complicado, tá bom? Ah, e quando na cremação é aquilo que acontece, né? O processo da vida é a gente foi tirado do pó e ao pó a gente vai retornar, né? Em Gênesis capítulo 13, versículo 19, diz assim: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra. Até que volte à terra. Porque você é pó e ao pó voltará. Quando nosso Pai nos fez a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Ele nos fez para ser eternos. Mas você conhece a história. A história que todo mundo, a maioria de vocês já conhecem, é que o primeiro homem, ele acabou desobedecendo aquilo que o nosso pai havia dito. A mulher deixou seduzir pro lado, eu diria aí, o lado mal, né? O lado sombrio. Ela se deixou seduzir e seduziu então o homem e contra a lei do nosso pai. Com isso, o mal ele teve acesso a essa dimensão. Por isso que a gente olha, muitas vezes, a gente olha para o mundo, a gente diz, onde é que está o nosso pai? Por que é que no mundo tem doença? Por que é que no mundo as pessoas partem? Por que é que no mundo acontece isso, acontece aquilo? Por que a gente tem que trabalhar? É tão ruim trabalhar. Por quê? Né? E a gente se esquece que quando o nosso pai nos colocou nesse mundo, a gente não ia precisar trabalhar, porque a gente ia ter tudo de mão beijada, né? A natureza ia nos dar tudo que a gente precisava. A gente não ia precisar tomar medicamento, porque não ia existir doença. A gente não ia partir, a gente não ia enterrar pessoas, porque a gente é eterno, entendeu? Mas esse foi a maneira, o sistema que o nosso pai criou. Mas a consequência, né, do primeiro ser humano foi essa. Né? É por isso que ele diz, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. Ele quer dizer, agora você vai trabalhar, você vai ralar bastante. Você vai ralar, né? Para você comer, né? E você era eterno, eu te fiz para ser eterno, mas não. Eu te tirei da terra, do pó eu te fiz, e agora você vai voltar para onde eu te fiz, né? Então a gente veio do pó, e do pó todo mundo, eu e você, nós iremos voltar, né? Mas o nosso Pai é tão maravilhoso que enviou o seu Filho, né? E hoje a gente pode viver eternamente, né? Porque a gente tem um caminho, a gente tem uma verdade e a gente tem um homem, né? A gente tem uma essência que nos traz a verdadeira vida, né? Que é o Jesus Cristo, tá? Mas enfim, voltando aqui, né? E eu me lembro que a Simone então começou a chorar, ela pegou o lencinho dela e ela começou a enxugar a lágrima dela. Quando ela parou, ela olhou o lenço dela, aquele lenço preto, se não me engano de borboleta, eu não me lembro muito bem.
mas foi isso, que ela se lembrou de algo. Ela se lembrou disso aqui que eu vou ler pra vocês. As duas irmãs ficaram conversando a noite toda sobre vários e diferentes assuntos. Simone percebeu que sua irmã não tinha a real noção do que estava se passando. Por quê? Isso foi um dia antes da Silvia ir pra UTI. A Silvia não sabia de nada, né? Silvia, apesar de debilitada, ria e conversava. Que bom que você vai dormir comigo. Essa cama é meio dura. A respeito da cama que sua irmã havia montada ao seu lado. Imagina, respondeu Simone, está ótimo, com modéstia. A cama era desconfortável, mas preferiu não comentar com a irmã, para ela não ficar apreensiva. Simone se levantou e foi até o lavatório dentro do quarto lavar o rosto. Nossa, você viu, Silvia? Esse quarto tem tudo, até banheiro. Verdade, já fiquei aqui. Gosto daqui. Vou usar seu sabonete, posso? Aham. Tem creme de baba de caracol. Passe depois. Após Simone lavar o seu rosto, perguntou: Você tem uma toalha para eu me secar? Pegue ali, apontou Silvia. Que bonitinho, comentou Simone sobre a toalha preta e roxa, que era a toalha que a Simone então enxugou as lágrimas dela. Após cantarolarem, né, louvor, Silvia apertou forte a mão de sua irmã e disse a ela: Irmã, olhando no fundo dos seus olhos, eu te amo, viu? Nunca se esqueça. A Silvia não tinha real noção do que estava acontecendo. Mas naquele momento a Silvia pôde se despedir da irmã dela. Quantas vezes, né? Eu não sei se você já se despediu de uma pessoa, mas se você já se despediu de alguém, você pode olhar para algo e se lembrar dela. Você pode lembrar você ir para uma casa, né? Você ir para um ambiente ou algum objeto e se lembrar daquela pessoa. Não é verdade? O meu pai está vivo e quando ele esteve ao Japão, a gente sempre ia para um shopping aqui no Japão. E sempre que eu vou nesse shopping, eu lembro dele, né? Eu não vou sempre lá. Porque aquele objeto, né? Aquele lugar, ele está entrelaçado à memória. E eu acho que o que mais dói, para mim e para você que estamos aqui, que nos despedimos de alguém, é quando a gente vai para esse lugar ou quando a gente vê esse objeto. A gente se lembra dessa pessoa e logo em seguida a gente lembra que essa pessoa não está mais aqui. Deixa eu dizer algo para você que está me ouvindo. Um dia eu não vou estar mais aqui. Um dia esse vídeo vai permanecer aí, mas eu não vou mais estar. As minhas lives vão ficar guardadas, gravadas aí, mas eu não vou estar. Um dia eu vou abrir essa live e você que está do outro lado não vai mais estar aí. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente precisa valorizar as pessoas. Eu quero dizer que a gente precisa valorizar o tempo em que estamos aqui. Eu quero dizer para vocês, ontem eu encontrei a Elô, um abraço para Elô. Encontrei pastor Elô. E Elô dizendo exatamente disso. Eu falei, Elô, o mais difícil de hoje em dia é que as pessoas ou estão ansiosas vivendo o futuro que não chegou, ou elas estão apegadas ao passado, vivendo o passado que já foi. E as pessoas não estão vivendo o presente. E é no presente que nós iremos construir memórias. É no presente que nós iremos construir novas amizades. É no presente que as pessoas que nós amamos estamos. Umas podem estar no passado, mas o passado já passou.
E o futuro ainda não chegou. Se vai chegar, eu não sei. Mas precisamos voltar os nossos olhos para o presente e aproveitar as pessoas que estão em volta de nós. Aproveitar nós mesmos. E claro, buscar o nosso Pai, porque sem o nosso Pai a gente não consegue viver nessa dimensão, porque é muito difícil, é muita luta, é muito sofrimento. E quando nós partimos, nós não vamos vir contra Ele, porque nós estamos tão longe dele que precisamos estar perto. E depois que colocaram o corpo da Silvia no forno, né? A gente esperou em torno de 2 horas, né? Ficamos lá esperando. E esperando. Depois que terminou, a gente não sabia o que ia acontecer. Era o primeiro... era o primeiro... cremação, né? Cerimônia de cremação que eu estava acontecendo. Depois chamaram a gente para uma outra sala. É um pouco chocante, é cultura, né? Mas, assim, o Japão tem uma tradição que depois que você crema a pessoa, você tem que colocar as cinzas dela num pote. Então eles dão aqueles talheres em japonês chamado hashi, e as pessoas vão lá, pegam uma parte e colocam no recipiente, né? Pra gente que é ocidental, pra mim é um pouco chocante, né? A gente, é meio estranho, assim, algo que... Mas é cultura, né? Então, assim, eu respeito a cultura, né? Mas aí a gente fez isso, né? Colocamos ali, né? Um pedaço, né? E todo mundo colocou uma parte. Depois, esse pote, ele é fechado, né? Ele é embrulhado, né? E ele é entregue, então, pro parente... No caso, seria a mãe, né? E... E... E então, a gente... Minha mãe, então, pegou esse pote, né? Eu me lembro que eu fiquei com o retrato da Silvia. O braço ficou com outro retrato, o noivo dela, né? E a Simone ficou com um buquê, dando de mãos dadas pro filho dela, né? E pra sobrinha dela. E nós saímos, então, do evento de cremação, né? Nós saímos, então, do evento de cremação, né? E eu queria ler pra vocês o final do livro, esse final. O final do livro diz assim: todos ficaram comovidos, viveram dias de aprendizado com a passagem da Silvia que, por onde passou, deixou sua marca no coração de todos. Mesmo na luta, não deixou de se perder o sorriso e a gratidão que sentia por cada ar que respirava. Por ser tão especial, Silvia não precisou viver longos anos em aprendizado na Terra, mas ensinou a todos a força de uma verdadeira mulher que nunca desistiu da vida, que lutou até o fim sem nunca se queixar. Você já ouviu aquela frase que diz assim? Não, aquela frase que a gente comenta muito, eu já falei bastante, que parece que as pessoas boas, elas partem rápido. Não sei se você tem essa sensação, mas eu tenho essa sensação. Às vezes eu pego e falo, nossa, mas tem tanta gente ruim na face dessa terra e essas pessoas parecem que duram bastante tempo. Eu não sei se vocês têm essa impressão, mas eu tenho a impressão que as pessoas boas, elas partem rápido, né? É a impressão que eu tenho. E eu vejo que no caso da Silvia, a Silvia viveu tão intensamente, né? A fé dela, a palavra, né? Ela viveu tão intensamente o nosso Pai, que eu acredito que ela ficando não ia ter mais sentido ela ficar aqui. Ela aprendeu tudo que tinha que aprender e o nosso Pai deixou o testemunho dela para eu dar continuidade, né? Então, realmente, a missão dela tinha se cumprido, né? E continuando aqui a leitura, né? A promessa do nosso Pai havia se cumprido. Silvia nunca se sentiria tão bem. Aqui eu quero ler para vocês, né? Essa parte não quer dizer que isso aconteceu, tá bom? É uma ilustração, tá? Então não quer dizer que eu tive uma visão ou que alguém teve uma visão sobrenatural, não, tá bom? Isso aqui é isso aqui é uma ilustração, tá? Então eu vou ler pra vocês uma ilustração que, se não aconteceu desse jeito, aconteceu algo muito próximo, né?
Diz assim: a promessa do pai havia se cumprido. Silvia não se sentira tão bem toda a sua existência. Os únicos sentimentos que afloravam seu peito era a paz e o amor. A sensação que tinha após sair de um corpo preso à cama era de uma borboleta saindo da pupa, prestes a voar. Era assim que sua alma sentia, tão leve que parecia flutuar sobre o solo, nem mesmo a força da gravidade a prendia. Eu fico imaginando, queridos, as pessoas que ficaram, acamadas antes de partir. A Silvia ficou meses acamada, dias. E eu fico imaginando como essas pessoas devem se sentir quando elas partem para junto do nosso Pai. Deve ser a melhor sensação que existe. Quando o nosso coração está carregado de amor, de paz. Quando a gente tem certeza de onde a gente vai. Deve ser maravilhoso poder se libertar desse corpo. Você poder voltar à sua essência. A nossa essência não é o corpo, a nossa essência é espiritual, a gente é espírito. A gente vive num corpo, mas a gente é espírito, né? E então, eu acredito que nessa hora a Silvia, então, foi a melhor sensação que ela teve na vida dela. Porque ela tinha a paz do nosso Pai sobre a vida dela. E ela não tinha mais um corpo doente, um corpo preso. Ela tinha a liberdade de ser puramente espírito. Um espírito cheio da presença do nosso Pai. De olhos fechados, Silvia abriu sutilmente seus braços e sentiu o sabor da liberdade que lhe a chamava. A brisa soprava sua face, os portões do céu se abriram, e de dentro a chamou dizendo: entre, Silvia. Como relâmpago, Silvia foi levada para a glória, cumprindo assim a sua missão na terra. Seu corpo foi destruído e a sua alma salva. E quando abrir os seus olhos, receberia aquilo da qual sempre lutou, a vida. É muito engraçado, é muito curioso. A Silvia lutou pela vida todos os dias. Só que ela só foi receber a vida depois que ela partiu. Como que pode isso? Como que pode uma pessoa chega a ser até estranho? Você está dizendo para mim, Juni, que a sua irmã, ela só foi receber a vida depois que ela morreu? Sim. Sim. Mas como que isso é se a vida é o contrário da morte? Como que isso funciona? Eu vou dizer para vocês. A vida é uma pessoa. A vida é uma pessoa. É a pessoa de Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O verbo é ser. O verbo não é ter. Entenderam? O filho não conjugou o verbo ter. Ele não disse: eu tenho a vida. Ele não disse que tem a vida. Ele não disse que tem. Ter é você ter algo. Ele disse: eu sou a vida. A vida é uma pessoa. Ele não disse que ele sabe o caminho. Ele disse: eu sou o caminho. Ele não disse, não conjugou o verbo saber. Quando ele se falou da verdade, ele não falou: eu sei sobre a verdade. Ele disse, conjugou o verbo ser. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ele é a vida. E a Silvia, então, ela recebeu a vida. Ela teve um encontro com o Pai, um encontro com o Filho, um encontro com o Espírito. E ela pôde hoje viver mais que eu e que você. Aqueles que partem nesse caminho, nessa verdade, recebem a verdadeira vida, que é o Filho do nosso Pai. E o milagre da minha vida termina com um versículo de João 3,16, que diz assim: porque o nosso Pai amou o mundo de que deu o seu Filho unigênito,
para que todo que nele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E assim termina o testemunho da Silvia com esse versículo. Esse versículo é o único versículo desse livro que se repete 2 vezes. É o único versículo que repete 2 vezes, é esse versículo. Porque o Pai amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, para que todo que nele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para eu e você nós temos a vida eterna, nós precisamos da verdadeira vida. Nós precisamos seguir o caminho e viver a verdade, que é Cristo. E eu queria então compartilhar com vocês a última frase da Silvia, a última postagem da Silvia nesse testemunho dela. A última postagem da Silvia foi no dia 31 de maio de 2013. Foi os últimos dias que ela conseguia segurar no celular. Os últimos dias antes de ir para a UTI. A última postagem da Silvia diz assim, no Facebook dela: minha oração neste dia é: obrigada, Senhor, pela tua presença constante ao meu lado. Em ti confio plenamente a todo momento, rendo graças pelas bênçãos e maravilhas que realizas a cada novo dia. Amém. Amém ou não amém? Se eu não conhecesse essa pessoa, alguém compartilhasse, se eu não conhecesse essa pessoa e eu lisse essa frase, essa mensagem, eu ia dizer, nossa, por essa mensagem, por esse texto, com certeza, essa pessoa é uma pessoa que tem muita gratidão no coração, é uma pessoa que está cheia de saúde, é uma pessoa que tem um emprego maravilhoso, é uma pessoa que financeiramente ela está bem. Se eu não conhecesse essa pessoa e eu visse essa postagem no Facebook, eu jamais ia imaginar que essa pessoa estava piorando a cada dia. Eu jamais ia imaginar que essa pessoa estava com a saúde se debilitando a cada dia. Eu jamais ia imaginar que essa pessoa estava com o seu corpo doendo, sentindo dores, piorando a cada dia. Eu jamais ia imaginar isso. De tudo que a Silvia me ensinou, de tudo que eu aprendi com esse testemunho, é que melhor do que se queixar, melhor do que reclamar, é agradecer. Eu vou repetir para vocês o que eu aprendi nesse testemunho. Melhor do que reclamar, melhor do que se queixar, é agradecer. E assim, eu quero que essa seja a minha oração diária. Eu não sei o que irá acontecer comigo no futuro, mas eu quero ter sempre a gratidão dentro do meu coração. Não importa o que aconteça, não importa onde o mundo irá caminhar, eu quero poder todos os dias da minha vida dizer: Pai, a oração deste dia, obrigado. Obrigado. Obrigado porque um dia tu não me fez a sua imagem conforme a sua semelhança. Obrigado, Pai, porque eu existo, e se eu existo, é porque tu me fez. Obrigado, Pai, porque um dia eu vou partir. E há 2000 anos atrás tu enviaste o seu filho para me trazer vida. Obrigado. Que assim seja o nosso coração, cheios de gratidão. E agora é hora da gente orar. Não saia dessa live sem essa oração. Se você não compartilha, compartilhe nesse momento. Pessoas precisam dessa oração.
E eu quero que nessa oração, eu não sei o que você tem passado na sua vida. Eu não sei quais são as lutas da sua vida. Uma coisa eu sei, que a sua vida não tá fácil. A vida de ninguém está fácil. Isso eu sei. Que você tem enfrentado por lutas. Você tem passado por dificuldades. Mas eu quero desafiar você nessa noite, nessa oração. Eu quero falar pra você encher o seu coração de gratidão. Assim como a Silvia encheu o coração dela de gratidão todos os dias. Independente da situação da saúde dela, se estava boa, se estava ruim. Eu quero também, assim como a Silvia fez, que nós possamos ser gratos ao nosso Pai. Então, vamos juntos falar com Ele. Abra o seu coração e encha ele de muita alegria. Pai, que maravilhoso ouvir essa mensagem, esse testemunho que eu finalizei hoje, o testemunho da Silvia. Que maravilha, Pai. Apesar dos sofrimentos que eu e minha família passamos no passado, nós colhemos bons frutos disso, porque nós temos levado esse testemunho em que pessoas têm aprendido, pessoas têm sido alcançadas, pessoas têm sido transformadas por Ti, meu Pai. E assim como a Silvia teve gratidão em todos os momentos da vida dela, do começo ao fim, nós também queremos ter essa gratidão, Pai. Pai, pessoas aqui comigo têm sofrido nessa live. Pessoas aqui comigo têm sofrido problemas na área da saúde, problemas na área financeira, problemas na área da família. Pessoas que estão nessa live têm sofrido, Pai. Mas nós queremos dizer a Ti, meu Pai, que mesmo nesses momentos difíceis que nós estamos enfrentando neste momento, nós queremos dizer a Ti, muito obrigado, Pai. A nossa oração de hoje é gratidão. Gratidão, Pai. Porque quando nós nos olhamos no espelho, nós vemos que nós existimos. E se nós existimos, é porque Tu nos fizeste a Sua imagem conforme a Sua semelhança. E mesmo o primeiro homem tendo errado, mesmo o primeiro homem ter trazido morte para essa dimensão, o Seu Filho trouxe vida. E hoje nós podemos conhecer o caminho, a verdade e a vida que nos liga a Ti, meu Pai. Hoje nós podemos ter a verdadeira vida que é o Seu Filho. Por isso nos ajude a seguir esse caminho. Nos ajude, nos revele ainda mais sobre a verdade, para que quando eu e você que está me ouvindo, a gente partir, nós podemos receber a verdadeira vida. Ah, Pai, que Tu possa escrever a nossa história. Que nós venhamos a cada dia mais encher o nosso coração com a Sua presença, com a paz do Seu Espírito. E que nós possamos a cada dia mais sermos cheios de gratidão, Pai. Obrigado pelo pouco que temos. Obrigado, Pai. Obrigado por essa cama que temos. Obrigado pelo alimento que temos. Obrigado, Pai, pela saúde que temos, apesar de debilitada, o alimento que temos, apesar de ser simples, a cama que temos, que apesar de ser dura. Obrigado, Pai. Obrigado. Tudo veio de Ti, tudo é para Ti. Obrigado, Pai. Obrigado. Só o fato de podermos respirar, só o fato de estarmos nessa live, nos enchendo da Sua presença, já é um motivo de muita alegria. De muita alegria, Pai. Porque a única certeza da vida é que tudo passa. Tudo passa. Tudo passa. Tudo irá acabar um dia, Pai. O Seu Filho irá voltar. O Seu Filho irá voltar, Pai. Um dia nós iremos partir. A única verdade que nós sabemos é que eu e você, nós iremos partir. Todo mundo. Não existe uma pessoa eterna na face dessa dimensão. Todos nós iremos partir.
E o mais importante é, quando partimos, nós temos a vida. Por isso nos ajude, Pai, a termos essa vida, a termos essa convicção, que nós não venhamos ser seduzidos por esse mundo passageiro, que nós não venhamos nos vender por dinheiro, que nós não venhamos nos vender por prazeres temporários que esse mundo oferece, mas que nós venhamos encher com a paz do Seu Espírito, que nós venhamos olhar para cima, porque lá está a eternidade. Que nós não venhamos trocar a eternidade por um tempo passageiro. Tudo que está nessa dimensão apodrece, envelhece, quebra. Tudo. Mas o Espírito do nosso Pai, a nossa essência, ela é eterna. E que nós venhamos olhar para a eternidade que nos espera, Pai. Encha o nosso coração com a sua presença. E nos perdoe, Pai. Nos perdoe das vezes que nós reclamamos, que nós murmuramos. Nos perdoe, Pai. Perdoa, Pai. E nos ajude a todos os dias termos um coração de grato, um coração de muita gratidão. Hoje e sempre. Nós lhe pedimos, Pai, que Tu venha abençoar a nossa casa, venha abençoar a nossa família, venha abençoar a nossa saúde. Nós viemos clamar pela Sua bênção, Pai. Que nós possamos, claro, se for da Sua vontade, que nós venhamos ter sim uma vida próspera, que nós sim aqui nessa terra viemos realizar sonhos, porque não é errado, Pai, a gente ter o melhor carro, a melhor casa, o melhor emprego, não é errado, desde que nós venhamos ouvir a Sua voz, nós venhamos seguir o verdadeiro caminho que nos leva a Ti. Desde que nós venhamos colocar o nosso coração em primeiramente no Seu Filho. Porque, como eu disse, tudo passa. Então nos ajude a nos manter firmados em espírito e em verdade, que é o Seu Filho, Pai. E que todos aqueles que não lhe conhecem, que possam ser alcançados por essa verdade, por esse caminho que traz a verdadeira vida, que é Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém ou não amém? Agora é hora de você deixar o seu amém aqui embaixo, em concordância, para ele ligar na dimensão espiritual, ligar no céu. Sem o seu amém, sem a sua concordância, ele não liga na dimensão espiritual. O nosso Pai diz, o que dois ou mais estiverem de acordo acerca de algo, ele liga na dimensão espiritual. Por isso é importante você deixar o seu amém em concordância, tá bom? Muito bem. Ó, a Helena tá dizendo amém, Cida amém, a Deci amém. Quem mais concorda? Silvana concordando com essa oração. Quem mais concorda com essa oração? Mais pessoas concordando com essa oração? Esperando a concordância de vocês, mais pessoas. Ó, Cida amém. Mais alguém? Mais alguém? Gente, vão deixando a Cleusa amém. Vão deixando o seu amém aqui para ele, para essa oração, ela se concretizar na sua vida. Ó, Lourdes amém. Que bom, gente, que vocês têm concordado. Jos amém. Que bom, que bom. E não esqueça de compartilhar. Compartilha essa live, gente. Compartilha essa live, né? Compartilha, tá? Pessoas precisam ouvir essa oração, essa mensagem. Precisam ouvir essa mensagem, tá? Então vai deixando seu amém. Se você não leu o Milagre Minha Vida, coloca o seu foninho lá no meu YouTube. Eu vou deixar o link ali em cima. E ouça esse testemunho. Ouça. Vai fazer a diferença na sua vida. Ó, Rosa amém. Josimar amém. Maria amém. Pessoal concordando, gente. Pessoal concordando. Muito bem. Vão concordando aí, ó. Margarete amém. Que bom, gente. Já tá ligando, ó. Tá ligado. Ai, tá ligado. E deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou da live, né? Deixa aí nos comentários o que você achou da live. Eu gosto de ver o testemunho de vocês, né? Eu gosto de ver o feedback de vocês. Rosângela, amém. Eufrase, amém. Iracema, amém. Já se cumpriu na sua vida. Sueli, já tá cumprido aí. Já tá ligado. Dine, amém.
Que bom, gente. Que bom que vocês têm concordado. Que bom que vocês têm concordado, tá bom? Enfim, tá, gente? Eu terminei hoje a live da 32, o testemunho da Silvia. Se você quer ouvir o testemunho dela, vai nas lives anteriores, tá tudo na playlist do meu YouTube, você vai poder ouvir. Ouça o livro dela se você ainda não ouviu. E pra próxima live, o que vai ser a próxima live, gente? Acabou o testemunho da Silvia. Eu vou eu vou continuar, né? Não, até porque o testemunho dela já acabou, mas eu vou entrar com o meu testemunho, tá bom? Então, as próximas lives eu vou testemunhar o meu testemunho, tá bom? Então, se você tem curiosidade sobre o meu testemunho, como que eu cheguei até aqui, como que foi tudo isso, né? Fique aqui comigo, tá? Então, as próximas lives não vai mais ser o testemunho da Silvia. Eu encerro na live 32 o testemunho da Silvia. E nas próximas lives será o meu testemunho, tá bom? Então, se você tem curiosidade de saber sobre o meu testemunho, eu vou dar continuidade, no caso, assim, o que aconteceu depois de tudo isso, tá? Então, você vai ficar sabendo como eu cheguei até aqui, até nessa live aqui, tá bom? Então, fique comigo, tá? E deixa aqui embaixo o que você achou, tá bom? E, gente, muito obrigado, vou me despedindo de vocês, muito obrigado por esse carinho, né? Por esse tempo todo, né? Muito obrigado por ouvirem esse testemunho, né? É um prazer muito grande que eu tenho. A minha missão é falar pra vocês, né? A Silvia não está aqui, ela não pode fazer essa live e falar de tudo isso que eu disse pra vocês, mas eu posso fazer isso por ela, tá? E acima de tudo, claro, pro nosso pai, tá bom, gente? Então, enfim, muito obrigado pelo carinho de vocês. E essa semana eu vou postar como que foi, vou postar foto. Ai, tava maravilha, gente, meus vídeos, enfim, tá? Então fica aqui comigo, tá bom? Enfim, gente, muito obrigado pelo carinho de vocês. E nos vemos então na live de número 33, o meu testemunho na live que vem, tá bom? Muito obrigado sempre pelo carinho de vocês. E a gente se vê então até a live de número 33, no meu testemunho, tá? Então até lá, gente. Obrigado sempre. Grandíssimo abraço.